Bem-vindo ao Falando de Fraudes. Eu sou Afonso Moraes, criador e apresentador do podcast. E hoje, vocês estão vendo, isso aqui não é um programa de auditório. Isso é o Falando de Fraudes. E eu não vou fazer o introito falando do que a gente fala sempre das fraudes, né? Porque hoje temos um episódio diferente, que é adolescência conectada e o que os pais sabem sobre essa conexão. E eu vou passar antes de apresentar todas essas crianças maravilhosas que nós temos aqui, a nossa convidada, eu vou passar para minha querida amiga co-host, a Andréia. Bom, pessoal, esse é um episódio, a gente está muito feliz de estar aqui, é um episódio muito especial. A gente está recebendo especialistas e entrevistados, assim, mais do que queridos. Nós temos um grupo de adolescentes, estão aqui ávidos, esperando as nossas perguntas, mas a gente também vai receber perguntas deles. A gente vai ter um bate-papo sobre o uso da internet, as redes sociais, os desafios, as delícias, os sabores todos de usar toda essa tecnologia a favor da adolescência. E a gente vai falar um pouquinho também dos riscos envolvidos. É isso que a gente vai discutir hoje num papo assim para lá de rico, com esses adolescentes todos e uma especialista, Afonso. Conta, quem a gente trouxe? Bom, eu vou apresentar essa especialista, Karina Rodrigues. Ela é especialista em cibersegurança, fundadora do Instituto Tech Kids, né? E antes de eu falar mais dela, eu estou dizendo que vocês não estão num programa de auditório, reforço, vocês estão num programa de cibersegurança para criança. Karina, fala mais um pouquinho de você, Karina. Bom, vamos lá. Eu estou muito feliz de estar aqui também, de ver esse pessoal todo. Vamos ver como é que a gente vai se desenrolar. Estou super feliz. Bom, eu trabalho num instituto chamado Instituto Tech Kids. Eu fundei esse instituto justamente para tratar da proteção da criança no ambiente digital. E eu trabalho com cibersegurança há mais de 20 anos e tecnologia, pelo menos 27. E por aí vai, que eu já não estou mais contando. E esse instituto a gente desenvolve projetos, a gente fala muito sobre esse assunto, conversa com adolescentes, com crianças, educadores, conselho tutelar, os pais, para a gente entender também da realidade, do que está acontecendo. E a gente tem muito o que falar aqui. Eu gostaria muito, estou muito feliz e quero muito saber da opinião deles sobre esse trabalho que a gente faz, como eles estão vendo tudo isso. Então, eu só tenho que agradecer. Esse momento é maravilhoso e é muito importante essa escuta. Só posso agradecer. Obrigada. Ô André, e aí, a gente pode também, acho que para as crianças, passar o nosso mantra para eles, né? Com certeza. É importante a gente agradecer os nossos apoiadores, porque assim, isso aqui está sendo um momento mágico e eles são super importantes. O nosso mantra está ligado a sempre, alguém está sempre exposto a algum tipo de fraude. Se você que está ouvindo a gente já passou por isso, entre em contato, coloca ali no nosso canal ou nos canais diretos ali do Dr. Afonso, contem a história de vocês pra gente, porque a gente está sempre aqui, transmitindo para os adolescentes, para os adultos. Vamos ter episódio aí com idosos também, para poder instruir cada vez mais o nosso público. Bom, antes de passar para a Karina, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles esse programa não existiria, né?
gente vai fazer, eu vou hoje ser um simples mediador. A Karina e a Andréa vão fazer as perguntas, eu vou mediar. E antes de passar para ela, eu vou apresentar. Aqui do lado da Karina, nós temos de blusa preta a Valentina, que vamos chamar ela de Vale, porque tem duas Valentinas. Ao lado tem a Mel, a minha querida criança, adolescente. A Mel tem 14 anos, a Valentina tem 12. Tem a Sabrina, de 12 anos. A Valentina, abaixo, de blusa branca, de 12 anos. O Kael, aqui ao meu lado, 12 anos. E o Gustavo. E o Gustavo tem uma particularidade, né? Ele já entrou no mundo da fraude. Depois ele vai, vamos Como chegar assim, lá. né? Já entrou no mundo de Importante sofreu enfatizar, uma tentativa, né? todos devidamente autorizados pelos Uso seus da pais imagem. para estarem Exatamente. aqui. Karina, com você agora, Karina. Bom, eu acho que a gente aqui, nós estamos mais interessados em saber de vocês do que trazer aí para vocês só o que a gente acha, porque eu acho que muito do que a gente já fala, vocês já sabem. E primeiro de tudo, e sempre que a gente está, inclusive conversando com os pais, educadores e crianças e adolescentes, a gente quer entender um pouquinho como vocês entendem a internet, o que é a internet para vocês, o que vocês fazem na internet. Então vamos começar por aí? Entendendo um pouquinho o que vocês fazem. Quem gostaria de falar o que faz na internet? Olha, hoje eu acordo, vejo isso, eu vou para a escola, não sei se estuda de manhã ou à tarde. Me conta um pouquinho, alguém aqui, o que vocês fazem na internet, dia de semana e de final de semana, gente. Eu acordo, aí eu vou pra escola, aí depois que eu volto eu fico olhando TikTok, às vezes eu saio e jogo videogame, mas aí chega a hora de dormir, eu durmo normal. Final de semana, quase a mesma coisa, acordo, tomo café, assisto TikTok, YouTube, às vezes e jogo também. Então, TikTok, mais YouTube e videogame, mais o quê? Joga Jogo FIFA, jogo de futebol. E às vezes também eu jogo Valorant, que é um jogo online. Uau, bem diferente, né? Explica um pouquinho aí para quem está escutando. Quem que é o Valorant? É um jogo de tiro com várias pessoas, aí tem 2 times, cada time tem 5 pessoas. E aí as pessoas vão se comunicando. Aí tem que pôr uma bomba. Explica de novo o que é o jogo, tá? E saiu, A doutora Afonso, Karina Queiroz. acho que já encaixou já. Não, ele é só de encaixar. Eu achei que era um Queiroz, sobrenome não que eu não conhecia. Não sei se você quer depois. Depois a gente retifica. Karina Queiroz. Pode ir de novo? Vai. É Fala o do va- Valorant. Puxa só. Kael, me explica. Explicando o que é o jogo. É. Só volta explicando o que é o jogo. Deixa só. É um jogo de tiro que tem 2 times e cada time tem 5 pessoas. Aí joga online e aí tem que plantar uma bomba pra conseguir ganhar. E é rápido pra caramba e tem um monte de gente lá e o time se forma de repente. Então, Online? você joga com todo mundo. É, online, certo? Dura acho que uns 10 minutos cada Você rodada. é bom nesse jogo? Não. Eu acho difícil o Valorant. O que mais, gente? Quem pode compartilhar? Valentina. Eu gosto de ouvir música, jogar TikTok. Eu gosto de mexer no Instagram e eu gosto de jogar também. Jogar também videogame? Não, Ou jogos. celular? Jogo no celular e no iPad. Ah, legal. Legal, tá bom. Quem mais? Sabrina. Diga, Sabrina. Eu acordo, daí eu abro o WhatsApp, daí me manda no Snapchat, eu mando Snapchat daí e fico no TikTok o resto do dia. Você usa Snapchat? Eu também. Você também? Mas eu fico intercalando de TikTok e TV. Ah, entendi. Nossa, o TikTok é bem... Na verdade, é um dos aplicativos mais utilizados mesmo, né? Tá ali um pouquinho atrás do Instagram, mas ele é bem utilizado mesmo. Agora, não sabia que você ainda usava o Snapchat. Eu falei ainda, porque eu vejo que muita gente parou de usar, na verdade. Não sei se seus Sim, amigos muita gente não usa, mas muita gente Voltaram a usa usar também. agora. voltaram a usar agora, né? E por que, assim, o Snapchat? O que chama atenção? É rápido? Normalmente é de Alphaville que vem essas modas aí. De Alphaville? De Opa, Alphaville? quero saber esse Eu babado quero aí. saber. Ah, sempre Passa o microfone para ele, só pra gente ouvir direitinho, Gustavo. Me Gustavo, conta Gustavo, explica isso. para nós essa nova moda do Snapchat.
Na verdade, eu não uso Snapchat, mas eu morava em Alphaville, então eu tenho um monte de amigo lá e sempre que eu vou, inclusive eu vou hoje, depois que eu sair daqui, o meu amigo, que eu sempre vejo ele fica mandando Snapchat pra um monte de gente que mora em Alphaville. Olha só, tá bom, então. A Mais minha rápido filha isso. tem 27 anos. Ela foi quem me introduziu ao Snapchat quando tinha a idade de vocês. Então agora ele está voltando com Ele tá força voltando. total, pelo que a gente vê a tendência. Por isso que é muito, muito importante conversar com vocês, pra gente ter noção também do que tá acontecendo. Muito bom. Mel. Vamos lá, Mel. É que assim, eu tô sem meu celular já faz uns meses. Tá bom. Mas quando eu tava com ele, eu acordava, eu via mensagem no WhatsApp. Aí depois eu ficava ouvindo música por um tempo, enquanto eu me arrumava e tomava café da manhã. Eu ia pra escola, né, normal, não usava muito. Aí quando eu chegava em casa, eu jogava joguinho de celular normal e eu também ficava bastante no Instagram, assistindo vídeo, qualquer coisa. Vendo vídeos, né? A gente conta para eles que a gente faz tudo isso, tirando o Snapchat faz, né? e TikTok também a gente gosta. A gente faz Não tudo é isso tanto também. quanto Os eles. adultos também fazem, na verdade, né? Sabe aquela desestressada, vamos ver um meme no Instagram? Todo mundo faz isso, na verdade. Eu acho que os pais pegam... o que a gente mais vê é que os pais estão mais preocupados com o tempo que vocês ficam no final, né? E a gente está falando de segurança, vai falar de segurança, que é um outro ponto que os pais também se preocupam muito, né? Mas a gente sabe que os adultos também utilizam bastante, inclusive jogam também, né? Checando dispositivos, a gente ouviu celular, computador, videogame. Alguém usa tablet? Mãe. Duas. As Valentinas. A Vale, ela usa todos os tipos de aplicativos, né? Todos os tipos de plataformas. gadget. Não? Qual que falta, Val? Qual que falta? Peraí. Vamos saber já. Assim, eu uso. Os que eu mais uso são Snapchat, Instagram, TikTok, WhatsApp e YouTube? alguns joguinhos. YouTube YouTube? também. E Netflix também. E Netflix também. Tá bom. A André falou uma coisa interessante, né, Andréia? Eu tenho uma sogra que está na terceira idade e a gente está assistindo um filme, por exemplo, um filme da Agatha Christie, né, que é um filme que precisa pensar, e ela está no celular. Então, no celular. Ela tem um poder incrível de conhecer as coisas, de poder, né, fazer duas coisas ao mesmo Fome tempo. por conhecimento. Isso hoje não está ligado a uma faixa etária exclusiva, né? Eu acho que ela está no Instagram. Mas para vocês terem uma ideia, eu não tenho os números aqui agora para falar a respeito dos idosos, mas o número de idosos aumentou muito, idosos que estão mais solitários. Sabia disso? Porque depois eles começaram a usar muita tecnologia, o YouTube, Netflix, enfim, todos esses aplicativos de filmes, né, séries, e agora eles ficam mais introspectivos. Então, aqueles idosos que já não tinham muito contato com amigos, com a família, muitas vezes mora longe, enfim, ficaram cada vez mais solitários. Isso é um reflexo de ficar usando muito, ficar só ali na tecnologia. E isso acontece com a gente também. Não sei se vocês já sentiram alguma coisa assim, tô triste, fiquei mais tempo no Instagram. Vocês já se sentiram assim, quando tá triste ou quando tá... Fala assim, nossa, de repente parece que eu tô uma hora aqui, ou então isso aqui me acalma, não, me deixa melhor. Já sentiram isso? Então, já, né? Pra você ver que ele faz um efeito real na saúde, né? E esse é um ponto de preocupação dos pais, a saúde de vocês, de ficar muito tempo e tal, mas a gente sabe que às vezes alivia, né? E deixa eu perguntar sobre rede social. Vocês falaram do Instagram, TikTok. Gente, eu acho o TikTok assim, você sabe que o TikTok ele manda mensagem toda hora, né? Vocês sabem, vocês usam aquelas notificações, eu não sei quem tira a notificação do celular, notificação de TikTok, excelente. Por que eu falei excelente? Porque não tem condições de ficar recebendo notificação do TikTok todo o tempo. E é muito interessante, você sabe que nos Estados Unidos tá a maior discussão do TikTok. Tava, pelo menos no ano passado estava. Esse ano acho que deram uma aliviada ali. Porque o que está acontecendo? Lá, o TikTok, inclusive, foi processado por alguns estados, porque manda muita notificação. Então, você tá lá, aqueles vídeos super rápido,
né? É cansativo ver vídeo rápido, por mais que a gente não perceba. E quando você desliga o TikTok, ele continua mandando notificação, você volta pro TikTok. Será que é por isso que ele tem o nome TikTok? Ou seja, Deve o tique ser. é a notificação e o toque para Toque você de tocar? De é pra tocar. tocar. Exatamente. Venha já, Então, né? o que eu sei sobre isso aí é que o Estado de Nova York proibiu o TikTok de enviar notificação depois da meia-noite, fez toda uma regulamentação, ele restringiu o uso no estado inteiro de Nova York. Então, acho que eram 23 estados trabalhando nessa Isso. questão e proibindo, né? Então estava tudo uma questão no final do ano. E vocês percebem essa diferença de TikTok e Instagram? Assim, vocês usam mais TikTok ou mais Instagram, só para saber? Mais TikTok. Eu tô começando Instagram. a usar mais Instagram. É, por quê? Eu não sei, é porque os vídeos de lá são mais engraçados. Os vídeos? Mas e eles são rápidos também, são curtos, né? A maioria, os reels não são tanto, né? Quanto Eu do TikTok. acho que eu uso mais TikTok porque, tipo, se você precisar uma coisa específica, tipo, dá pra precisar. No Instagram não dá. E são coisas muito mais diretas. Diretas no TikTok. É. Ah, entendi. Ele é mais funcional, digamos assim. Então, ele é mais fácil de usar. A funcionalidade dele é melhor. Acho que dá pra controlar melhor os vídeos. Que você tá vendo. Entendi. Você, Agora, ultimamente, eu tô usando mais Instagram porque não vicia tanto. Carol? Você acha que não vicia tanto? Instagram. Por que você acha? Você TikTok sabe que eu já vicia mais. comecei a perceber isso também, mas eu não tenho certeza. Eu não sou médica, eu preciso conversar com esse pessoal aí. Por que você acha que não vicia tanto? Porque o TikTok você vai olhando assim os vídeos e aí quando você vê já passou 1 hora, 2 horas. Às vezes aparece coisa que você tá procurando faz tempo. Aí você olha lá e olha esse vídeo. Aí você começa a pesquisar sobre o vídeo. Aí quando você vê, você já tá olhando outra coisa, nada a ver com o assunto que você pesquisou. Ele te puxa de uma coisa para outra, é Te isso? manda pra Aham. outra coisa. Isso também é muito ruim, né? O YouTube também acontece isso, no Instagram também. Mas sabe o que eu tenho percebido? Desculpa, eu acho que eu pus a mão no microfone. Tá. Mas sabe o que eu tenho percebido? Que o Instagram tem muita propaganda. Tem Então ele bastante. quebra. Quando eu tô vendo uma coisa, aparece uma propaganda, já quebra um pouco o ritmo. Você sai. Eu também muitas vezes saio. Eu falo, tá bom, né? Deixa, para de usar. Então, acho que a gente até deu uma dica agora pro pessoal do Instagram, né? Para dizer por que tá tendo essa evasão. Eu fiquei aqui curiosa com uma coisa. Eu acho que assim, é um grupo bem digital, né? Você explorou bem os canais de internet, como usam redes sociais. Vocês efetivamente usam esses canais para estudar? Sim. Eu uso às vezes. Eu uso muito, aliás. Por exemplo, teve uma prova de matemática que eu não sabia nada. Eu estudei a prova inteira pelo TikTok. E eu tirei 8. Demais, gente. Pelo TikTok? Eu estudo sempre pelo TikTok. Olha sempre. que legal. Nossa, eu não Karina. conhecia. Para mim, eu não achava que o TikTok não tinha Qual canal nenhum você estava conteúdo. assistindo? Eu Não pesquiso, lembra? tipo, Várias. porque, Ela sabe fazer perguntas. por exemplo, minha professora coloca lá no aplicativo que mostra o que vai cair na prova. Ela coloca as coisas. Eu vou pesquisando tudo no TikTok e eu vejo as aulas que tem os vídeos. Mas é o que, Valentina? É sobre geografia, história? O que tipo? Eu usei pra matemática e pra gramática. Matemática no TikTok? Tem, no YouTube também, nos dois. Bom, eu só pelo nome já não gosto, né? Mas nunca entrei, eu não sou conhecedor do TikTok. Apesar que o Falando de Fraude está no TikTok, mas eu realmente sou leigo no TikTok. Agora tem uma dúvida aqui. A Mel, a sua escola tem possibilidade de você acessar a internet? É digital a escola? Como é que funciona? Porque já que você está sem celular, e hoje tem muita escola que tem plataforma, né? Eu mudei de escola faz uns meses já. E aí na escola nova não pode, mesmo antes dessa lei, não podia celular, computador nem nada. Tem só as aulas de computação, mas tirando isso não pode nenhum tipo de internet. Mas a escola não tem plataforma? Porque tem escola que tem uma plataforma que você tem que entrar nessa plataforma para aprender, para ter matéria, conteúdo. A escola da Valentina tem uma plataforma, não tem, Valentina? Tem uma plataforma que você acessa lá. Se você não tem acesso você tem pelo computador, você usa computador? Nós não perguntamos, ou tablet, ou só o celular que você não está usando. Eu também tô sem meu computador, né? Mas eu usava também. Mas o computador você entra na internet ou também está cortado a internet? Tava com internet. A escola tem a plataforma, mas
A gente não usa muito, sabe? Os livros é livro físico mesmo. Físico mesmo? A escola antiga tinha os livros na plataforma só, Ah, e a gente tá. usava por lá. A escola nova a gente só manda mesmo, né? As lições de casa, tipo, que é pra sexta-feira à noite, né? Aí a gente manda online. Ah, então que você tá fora mesmo, Karina, o que ela tá fora mesmo é das redes sociais. Que a internet, ela ainda tá aí na internet ainda, certo? Eu uso pelo celular da minha mãe. É só tenho que a mandar. plataforma, né? A plataforma da tá. escola. Então sobe. As escolas têm isso, né? Tem escola que tem uma plataforma só para subir a lição de casa, né? Então é bem fechado, é só para acesso de entrega de lição. Deve ser isso, não, Mel? É, e às vezes eles também mandam informação sobre uma prova que vai ter, Combinações. mas quase nada. Pouca coisa, né? Então, você tá... Eu fiz essa pergunta da linha de estudos, né? Porque eu acho que a gente usa muito para se divertir, está muito preocupado com o tempo de conexão de vocês. E eu já vi muitos pais trabalhando da forma contrária. Não é para acessar, porque senão é excessivo. Puxa, a gente tem o benefício da informação, né? Eu estou ali vendo um conteúdo e também estou aprendendo. Não é um consumo por diversão e que a gente não aprenda nada, né? Se transformar em digital, ser digital, traz muitos benefícios, né? Você está ali consumindo conteúdo, muitos deles a gente está falando que é um conteúdo lúdico, eu estou ali para dar risada, né? Para me divertir, mas, poxa, bem legal o exemplo que a Valentina trouxe para a gente, que, pô, estudei muito. Uso o mesmo canal para diversão que me traz informação e conteúdo para eu melhorar na escola. Eu achei isso muito legal. E antes eles comentaram sobre jogos também, né? Comentaram de alguns jogos também. E muitos jogos também ensinam, né? O Battlefield, não sei se vocês já jogaram, por exemplo, que ele traz uma temática de guerra, então você aprende ali sobre as guerras no final, né? Tem toda uma história, que nem Assassin's Creed, que tem no Egito, tem em Roma, tem um monte de lugar. Então tem as vestimentas, tem os costumes, então tem muito aprendizado. E uma coisa que eu falo sempre, Andréa, é que essa conexão dos pais é importante para que eles conheçam isso, que eles vejam que enquanto a criança está jogando, o adolescente está jogando, ele também está aprendendo e também é interessante. Não é só o tempo de tela, né? Caio, você quer falar? Diga. Tem um jogo chamado Ghost. Aí é tipo... começa o jogo com os samurais lá, contra os espartanos. E aí eles vão indo, e aí o objetivo do jogo é achar o samurai, o rei do Japão. Uhum. E aí você vai aprendendo essa temática, né? Como são os espartanos, como são os samurais, né? É. Quem eram, né? Quem eram os espartanos samurais? Exatamente, sim. E você, Gustavo? Você aprende alguma coisa nas suas redes Você sociais? estuda na internet também? Estuda na sabe? internet? Normalmente eu não estudo, eu fico mais quando eu tô, assim, sem muita coisa pra fazer, eu entro no TikTok normalmente pra desestressar Mais mesmo. lazer. Normalmente eu não uso muito celular, porque a minha mãe, ela coloca um controle dos pais que eu só posso usar celular por 1 hora. Então normalmente eu fico jogando videogame, ou assistindo Netflix, essas coisas assim. Em fim de semana, você pode usar quanto? De fim de semana, 3 horas também, eu só posso usar. 3 horas. Isso é celular, né? Porque tem a celular. console, tem o Netflix na TV, Sim. tem bastante coisa. É Mas tudo entendi. digital. Tudo digital. Mas sim. normalmente eu não uso muito, porque eu faço bastante esporte, eu não fico muito no celular. Você É tá interessante Bom. como cada um tem a sua fórmula, Sim. viu, doutor? Cada um tem a sua fórmula. Então, eu uso rede social e internet para diversão, outro usa para poder estudar também. Então, tem um mix, né? A tecnologia, ela permite que a gente alcance o mundo, que a gente alcance aquilo que a gente quiser. E acho que a questão do controle, né? A Karina vai abordar isso com vocês, mas o controle de tempo, ele é importante quando eu estou usando só para diversão. Eu não controlaria o tempo da minha filha se ela estivesse estudando, e se eu soubesse disso. Então, Karina, como é que é essa questão da gente ter os pais engajados no tipo de tecnologia que seu filho usa na internet, para a gente também poder ficar tranquila?
senão eu só fico preocupada, né? Com os riscos, com o tempo de consumo, com a falta de... Com tudo aquilo de ruim que a tecnologia pode trazer para o meu filho. Como é que é olhar? O que você tem recomendado para os pais no projeto do Tech Kids, que eu conheço bem, com relação a esse envolvimento e entender bem o que as crianças consomem de... Não, isso que você está falando é super importante, porque a gente não pode colocar a tecnologia como se fosse uma coisa ruim, né? Entendendo que tem riscos, tem. Realmente a gente gosta muito de ficar lá e ficar muito tempo, isso reflete na nossa saúde, né? O que eu tenho falado para os pais 10 minutinhos. O que é isso? 10 minutinhos todo dia com a sua criança e com o seu adolescente. Senta ao lado dele e vai aprender o Valorant. Pensa que é fácil jogar Valorant? É difícil pra caramba, não é? Vai jogar, vai ficar no TikTok vendo o que o seu filho está fazendo. 10 minutinhos não é nada, Andréia. É ou não é? Então, por quê? Porque você nem precisa de tanto mais tempo. No TikTok, você fica 10 minutos e já fica cansado, né? Então, mas é interessante para saber o que as crianças estão fazendo, o que elas gostam de fazer, o que ali incomoda também, né? Porque a gente sabe que esses aplicativos que vocês falaram, os jogos, existe comunicação também, que é onde a gente entra no tema de segurança, né? Então, o que eu tenho recomendado para os pais se conectem, porque as crianças elas estão avançando, estão jogando muito mais que vocês, se divertindo, e vocês não conhecem nada disso. Aliás, é muito bom, né? As crianças também precisam compreender que os pais precisam compartilhar, porque tem criança que acha que está invadindo a privacidade e acaba não deixando o pai compartilhar o que ela está fazendo, né? Por isso que a Karina falou 10 minutos. 10 minutos para saber o que está rolando e aliás, para se conectar mesmo com os filhos. Uma vez eu fiz um evento com os pais e as crianças. E aí era muito emblemático, assim, e teve uma palestra para falar dos riscos na internet. E as crianças ficavam assim, não te disse, mãe? Tá vendo? Olha. Aí a mãe falava assim, eu falo isso para você. Então, esse momento estava muito claro que ali havia a necessidade daquela conversa, né? E eles estavam se divertindo, mas existia realmente uma falta dessa comunicação para dizer, olha, eu te disse, olha, é assim, mãe, que funciona. Esses 10 minutinhos resolve. Com certeza ajuda a resolver essa questão. Então, a recomendação é sempre se reconectar, né? E aprender o mundo das crianças, porque a gente vive realmente no mundo dos adultos achando que a gente está entendendo o mundo das crianças, né? Mas aí tem a questão também da segurança, que é um tema também que a gente precisa comentar aqui. Acho que agora é hora da gente começar a perguntar para eles sobre o que eles postam. Né? Uma coisa, eles estão falando até agora o que eles consumiram, o que eles consomem, quais canais, o conteúdo que consomem. Fazer um lembrete que, como eu falei aqui, todos têm 12 e a Mel tem 14 anos, e eles estão começando a ter uma responsabilidade maior, estão entrando a adolescência, né? Estão entrando na adolescência, onde vão compartilhar muito mais mensagens, vão usar bancos, né? Vão usar mais situações em que tem vulnerabilidade, né? Então a Karina vai perguntar para vocês as coisas que precisam esclarecer para vocês e para os pais que estiverem assistindo, né? Saberem como é que vocês estão nesse mundo digital. É isso aí. Na verdade, eu queria saber de vocês, primeiramente, como que vocês veem essa questão de riscos na internet, problemas da internet? Vocês veem alguma coisa a respeito disso ou vocês só escutaram? Vocês sentem isso quando estão usando? Vocês sentem isso quando estão usando? Ou vocês só escutam e falam, nossa, nem sei do que eles estão falando? Como é que é isso para vocês? Começa, Kael, você está com o microfone. Vai, Kael, você já está aí. Pensa um pouquinho, o que você acha? Você vê essa questão? Não, eu acho que eu não vejo muito. Eu só ouço falar da minha mãe, que ela assiste coisas assim, toma cuidado com isso, aquilo. Com Discord. Mas eu não vejo muito, não. E seus pais já caíram alguma fraude? Se comentaram assim, quer uma fraude? Já tinha alguma conversa, mesmo paralela que não foi para você, um amigo meu teve esse problema, ou uma amiga minha teve um problema aí de um relacionamento que não deu certo na internet, alguma coisa assim? Meu avô e meu pai já caíram no golpe também. É mesmo? Meu pai, eles criaram uma conta lá do WhatsApp com a foto do meu avô e tudo, pedindo Pix, dinheiro. E aconteceu a mesma coisa com meu avô, só que criaram uma conta do meu pai.
Ah, então os dois passaram pelo mesmo golpe. Quer dizer, isso é uma materialização de um problema, né? Quer dizer, você viu acontecer. Situação é interessante, né? Sem dúvida. Aquele de pai para filho. De pai para filho. Valentina. Eu vejo bastante na internet, assim, mas tipo assim... Você não sente que tem problemas? Não. Que pode ter... Não, porque todas as minhas contas que eu tenho são privadas. Mas você sabe das consequências, né? Sei. Você conversou em off comigo que você sabe das consequências que pode gerar a internet, né? Desde um cyberbullying, né? Isso, né? Você sabe, né? Uma criança, uma adolescente consciente. Eu acho Nunca conversaram... Desculpa, André. Não, eu acho que o Gustavo tem uma história aí para contar pra gente. O Gustavo aqui vai ser o nosso... É uma história bem recente. Um adolescente entrando no mundo das fraudes. Essa semana, eu tava em casa e me ligaram falando que... Ligaram o WhatsApp? Não, um cara me ligou. Por voz? Por voz, só que eu não atendi. Daí ele me mandou mensagem falando que fez um Pix errado pra mim. E ele tava pedindo pra eu devolver. Daí... eu fui perguntar pra minha mãe o que... Gustavo, o que ele falou na voz e na mensagem? Qual que foi o texto, assim, para as crianças saberem como é que é o... Porque se elas souberem disso, já é um alerta, assim. Na verdade, ele tava falando, acho que de um jeito bem... Ele falou assim pra mim, ô irmão, eu fiz um Pix errado aí, meu rei. Você poderia me devolver na humildade aí? Na humildade. Eu não posso perder esse dinheiro, não. Boa, adorei. Bom, eu vou falar eu vou falar minha opinião. Antes de conhecer, concluir, Gustavo. interromper o Gustavo, desculpa. Mas quando vocês virem esses termos, que não são termos familiares de vocês já desconfiem. Meu Eles rei, usam. na humildade, essas coisas, lembra? Mas detalhe, você percebeu logo que era um número que você não conhecia. Sim, eu não conhecia. O número, só tinha um dígito diferente do meu número de telefone. E ele falou que o meu número era bem parecido com o dele, por isso que ele fez o Pix errado. Só que daí eu pensei que não fazia sentido, porque a conta que me fez o Pix era o mesmo número. Então, tipo, não tinha como ele fazer um Pix pra conta dele. Daí eu fui perguntar pra minha mãe e ela falou, toma cuidado. Daí ela foi perguntar no Google como não cair no golpe do Pix errado. Tá. Daí Por isso que a gente escreve falando de fraude para pessoas depois Achar, né, as dicas. E daí tava escrito que eu não podia... O cara, ele me passou um número de uma outra conta pra eu devolver. Daí minha mãe, ela falou que eu tinha que apertar um botão pra eu reembolsar o cara e não fazer um Pix em outra conta. Daí eu reembolsei ele e ele falou que não tinha caído dinheiro na conta. Quando eu reembolsei, eram R$50. Daí, eu bloqueei o cara, eu já sabia que era golpe, daí eu já tinha certeza. Só que mesmo se ele insistisse, eu só tinha R$1 na conta nesse dia. Não ia dar certo de qualquer forma. Não ia. Ele pegou o cara errado. Não, tá certo. Muitas coisas aí. Sabe que a gente trabalha com cibersegurança, a gente sempre desconfia, sabe? Não que a gente não confie em ninguém, não é isso. Mas primeiro, quando a gente recebe essas ligações, a gente já fica com o pé atrás. Mesmo que não tenha mandado esses termos que vocês usam, já entendi, alguns usam. Mas mesmo que não tenha mandado esses termos, quer dizer, quem está me ligando? Quem é essa pessoa? Porque sempre quem liga, né, você não sabe quem é. Mesmo que fale, olha, eu sou do banco tal, eu sou da empresa tal de telefonia, enfim, de qualquer lugar, sou da escola, estou ligando para isso, para aquilo. Você fala, eu não tenho certeza que é essa pessoa, entende? Então, mas muitos elementos aí, né, Andréia? O que é importante a gente contar para vocês, né? Não é só o golpe do Pix, o golpe envolvendo dinheiro, transferência financeira ou um pagamento. Tem golpe do amor. Ah, puxa, eu te vi, te achei tão bonita na escola. A gente nunca sabe quem está do outro lado, né? Tem golpe do amor, o doutor até tem alguns casos que ele trabalha nesse sentido. Tem também o golpe da amizade, eu me passando por um amigo de vocês. O final
é sempre você ter que clicar um link, executar uma ação, ou você ter que abrir um arquivo que pode contaminar o seu dispositivo. Sempre tem um fim, sempre tem um pedido, né? Então, chegou um número desconhecido com alguma história ali no meio que não é comum para vocês e um pedido ao final de informação, de transferência, de envio de informação, de qualquer coisa para uma conta ou para um telefone que vocês desconhecem. Aí dá para desconfiar. É melhor mesmo fazer como o Gustavo, né? Consultar alguém e falar, me ajuda, que eu não sei se isso aqui é verdade. É uma coisa que eu sempre, que é quase um mantra, segurança, é que sempre que alguém vai falar com você, não importa quem, ela quer alguma coisa. Aquela pessoa quer alguma coisa. Não é por mal, muitas vezes, mas pode ser, né? Alguém que te para no meio da rua para fazer o quê? Uma pergunta, mas pode ser um assaltante também, né? Então a gente fala que ou vai pedir alguma coisa em dinheiro, ou vai pedir uma informação. Então as pessoas sempre querem alguma coisa de você. Tem que tomar esse cuidado, sim, ter esse pé atrás, analisar bastante. E tem gente que insiste e dá todos os elementos. Essa do telefone foi muito legal, sua sacada. Quer dizer, ele mandou, né, foi um telefone parecido com o seu, quer dizer, um número só, né? É, porque o Pix dele deve ser o telefone, né? Então, e aí um número só de diferença você parou para analisar. Isso é o que a gente faz em segurança, a gente avalia, né, analisa direitinho, vê se é aquilo mesmo. Tá? Então, Por falar em segurança, deixa eu falar duas coisinhas. Primeira coisa é o seguinte, um erro brutal esse daí de usar o telefone como chave de Pix. Por quê? É mais fácil para eles fazerem esse golpe, que ele construiu esse golpe porque do CPF também não deve dar porque é fácil de identificar, mas o do número de telefone é o pior que tem, porque ele faz um número parecido e aí diz que houve esse golpe do Pix errado, né? Mais alguém de vocês conhece algum caso da família ou de vocês mesmos, alguma coisa próxima a vocês? A Mel mesmo, quando usava o celular, pode contar, porque o fraude não nasceu ontem, né? Pode ser antes, né? Tem alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Foi bem pertinho, Mel. O meu primo, ele sempre vai na casa da minha Bisa, né? E aí teve um dia que ele bateu lá na porta e ela não estava atendendo, e ele ficou batendo, ela não estava atendendo. Ele pensou, ela deve estar no quarto, chamou minha avó, que elas moram os prédios são do lado do outro. Ele chamou minha avó e minha avó ficou lá gritando do Nadal. Acho que foi isso que aconteceu, mas ela atendeu a porta e falou que tinham sequestrado não sei quem da família, que aí pediram pra ela pagar alguns mil, e ela tava lá no quarto tirando todas as joias, tudo que ela tinha. Aí minha avó foi ver e era um número totalmente desconhecido, realmente, e ela falou, escuta aqui, você não pode fazer isso, a gente não vai cair nessa. Enfim, afinal realmente era um fraude, nada tinha acontecido. Mais um golpe, é o golpe do sequestro, né? Estou com seu filho aqui sequestrado, você tem que me mandar um dinheiro. Então, aqui a gente já viu uma série de golpes. Mas como vocês acham que essas pessoas chegam até cada um de nós? Redes sociais. Quem mais? Número de telefone, como foi o caso do Gustavo, que a gente não sabe se porque ele tinha o telefone como chave Pix, foi obtido como chave Pix. Tem golpista que consegue acesso a uma lista de telefones e ele simplesmente testa. No caso do Gustavo, deu match. Ok? Também tem isso. Como vocês acham que alguém chega até vocês? Minha mãe viu um vídeo uma vez que era para tomar cuidado com as fotos que você posta na rede social, por causa que se você postar foto do seu filho com uniforme, eles vão saber a escola onde você estuda e aí vão saber que horas que você sai, que horas que você entra, e aí vão pesquisar mais e saber mais informações. Caio, pelo padrão da escola também dá para saber quanto vale a vítima. É verdade. Então, essa escola, lição. Não bairro. se expor o menos possível na internet. O menos possível. As meninas, por exemplo, né, que são belíssimas nessa idade, tentar não se expor de uma forma que possa
elas usarem essa imagem para fazer um cyberbullying. Isso é uma outra coisa que a gente deve falar sobre o Certo. cyberbullying, Ó, que é muito grave. Eles já falaram. Redes sociais, número de telefone, fotos. Fotos. Vamos ver a Valen, que ela Não, vai acho que eu falar. ia falar do golpe. Pode falar, Valentina. Uma vez a gente estava almoçando na casa do meu avô, eu, minha mãe e meu irmão. Aí um número com a foto da minha mãe começou a mandar mensagem pro meu avô. Ele começou a contar uma história que a gente estava em São Paulo, que ela estava pedindo dinheiro, só que a gente estava do lado dele. Mas no fim ele não mandou. Quer dizer, né, tem muitos golpes, na verdade, né? A gente vai colocando nome Quer nos falar alguma golpes coisa, Sabrina, de golpe? para conseguir se Vale, quer comunicar. falar, Vale? Eles mandaram até áudio com a voz dela. Isso é É, importante, isso a gente mesmo. saber o que chegou A gente até já vocês. pensou em vários outros. Tem uma amiga minha que ela tá conversando com um garoto. Até hoje eu acho que ela não encontrou com ele. E tá namorando ele. Karina, mas eu não quantos falei anos- o Ô, golpe do Sabrina, amor? quantos anos tá ela tem? conversando. Tem 12, a nossa idade. Não, Ai, não, por favor. depois você Tá, corta. tá bom. E ela Falou. tá com uma amizade digital assim? Amizade não, ela tá namorando o garoto. Tá namorando o garoto? É um namoro virtual. O golpe do amor, ele tem várias... E ela não sabe qual a idade dele, nada? Ela sabe que tem 13 anos, mas não sabe se é verdadeiro. Entendeu? Sim, claro. Nunca É, viu não ele. sabe se tem 13 anos de verdade, né? Dica, Então, assim, tem um programa na TV a cabo chamado Catfish. Eu recomendo para vocês. As pessoas começam a se comunicar e se relacionar na internet. A maioria não é só amizade, né? A maioria passa a ser um relacionamento mesmo. Pessoas se falam por muito tempo e não se encontram. Aí chamam o catfish para investigar e ver se a outra pessoa realmente é verdadeira. Mas assistir aquele programa ajuda a gente a abrir os olhos para muitas coisas. O que eu posso dizer com relação à minha especialidade em fraude é que os fraudadores, esse tipo de golpe, lamentavelmente, eles atacam a faixa primária, né, que é de você entrar na adolescência e a fase depois que as mulheres... Os homens também acontece, mas é muito mais raro, né? A fase de 50 anos, né? Que é a fase que a pessoa, às vezes a mulher está sozinha, separou de um casamento ou não está muito bem numa situação. Aí que eles usam esse tipo de fraude e hoje há muitos recursos, né? Hoje há recursos da deepfake, né? Da voz, a inteligência artificial consegue fazer uma pessoa que não é real ser real. Então, vocês têm que tomar cuidado. Talvez essas pessoas que têm 50 anos ou mais, elas não tiveram num programa, não tiveram a Karina para passar todas essas dicas de vocês de prevenção. Hoje vocês têm todas as situações de ter essa prevenção. Uma outra coisa, não é só as meninas, os meninos também. Existe também para vocês. Vocês não estão livres disso. Sim. É um foco maior nas meninas, talvez porque elas são mais carinhosas, né? Mas a gente não quer trabalhar a teoria do medo, né? A gente não está falando, não É, postem não é nada e isso. fechem suas redes sociais. Prevenção. Eu vou puxar ali, eu vou perguntar agora para a Karina que dicas a gente tem para poder continuar tendo a nossa vida em rede social e consciência postando as dos nossas riscos, né? fotos. Que foto é legal, que foto não é legal. E antes de passar a palavra para a Karina, eu queria propor uma reflexão para vocês. Se eu for até o bairro de vocês e coletar o lixo da casa de vocês, depois você coloca ali o lixo para o lixeiro ir buscar. O que eu vou descobrir sobre vocês? E não é rede social. Fala aí, Valentina. Ela pediu o microfone. não? Não? Ah, normal, não tem nada no meu lixo, né? Lixo. Vale, o que tem no seu lixo? Isso aqui é interessante. Mas lixo do quê? Lixo, Papel, lixo. papel, Pensa coisas que você anotações. descarta. Então, tem papel, tem coisa que já acabou. Tipo, não sei, suco. Tem papel sujo. Eu vou limpar. Mas você escreve alguma coisa, foto, o que você coloca no... O que você usa? O lixo que está falando, que coisa que você usa para depois virar lixo? Eu não sei. Eu vou contar para vocês. Vou contar o que dá para a gente descobrir. Dá para descobrir padrão de consumo. O que vocês consomem na casa? Que tipo de produto? E aí eu ligo para você e falo, olha, aqui é da empresa que tem aqui um certo iogurte, a gente está fazendo uma promoção. Ó, usei para o golpe. Padrão de consumo de vocês. Eu consigo descobrir se tem alguém doente na casa de vocês, que remédio toma, porque quando o remédio termina, a gente joga ali a caixinha.
Ou depois que a gente compra o remédio, a gente joga, às vezes, a receita do médico. Isso, tem gente descuidada que às vezes tem lá um extrato que tirou ali do caixa eletrônico ou imprimiu da internet e joga o extrato do banco no lixo, ok? Então, às vezes, não é o cuidado só com as fotos e com o digital. Se eu pegar o digital, uma rede social de vocês, e ainda olhar o lixo, ó, dá para começar a casar um montão de informação. Mas, Karina, dá para a gente as dicas de como a gente fica protegido e presta atenção, que a gente joga no lixo e que a gente posta na internet. Na verdade, acho que aqui foi bem legal essa reflexão, porque no final a gente sempre tem que estar atento e pensar também que é todo mundo muito criativo. O brasileiro, então, tem muita criatividade para criar golpes, tá? Então, se você pensa em postar uma foto, pensa como uma pessoa estranha. O que ela pensa, na verdade, quando ela vê sua foto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso que a Andrea falou do lixo, isso acontece também, né? Isso acontece no mundo offline, né? Alguém quer saber do seu perfil, vai lá no lixo. Alguém quer saber do seu perfil, vai na rede social. Alguém quer saber do seu perfil, vai conversar com um amigo seu. Vai lá na saída da escola, né? É que hoje na rede social é bem mais fácil. Se conversa com você durante um jogo, pronto, já começa a descobrir várias coisas, né? Conversa na rede social, enfim, no TikTok e outros aplicativos também consegue saber. Então, a nossa dica é sempre estar atento àquilo que vocês estão postando, né? Como estão postando, se aquilo realmente pode ficar exposto para qualquer pessoa, mesmo tendo perfis privados, tá? Eu vou falar só uma coisa para vocês. A violência contra a criança e adolescente, ela só está aumentando. Todas, se você pensar, todas, violência doméstica, negligência, abuso sexual infantil, sextorção. Para quem não sabe, sextorção é o seguinte. Já ouviram falar em nudes? Já. Já, né, gente? Isso então, é pros meninos também, vocês viu? sabem? Isso é pros meninos. Tá Não. cheio de pedófilo que gosta de Nudes, meninos. gente, me disseram que nudes é uma prática comum, envio de nudes, é o sexting, né? Mas isso tem uma consequência absurda, porque você já imaginou aquela sua foto para a escola inteira ver? Você já pensou? Nunca mandei isso. Não confiem. Aliás, e aí... A novela passou isso. Passou, né? Então, a sextorção que eu estava comentando, é quando alguém te pede dinheiro para não divulgar essa foto. Te pede dinheiro para não divulgar essa foto. Então, a gente dá nomes também para os crimes, né? Que nem a Andrea falou alguns, porque no final a gente precisa saber como tratar. Então, existe crime para quase tudo. É por isso, e é muito importante, eu vou reforçar, a violência só está aumentando, o número de crimes só está aumentando. Então, não é uma coisa fictícia, de novela só. Tá Na bom? escola, Fala, Caio. passou um vídeo, numa palestra que tem sempre no auditório, passou um vídeo mostrando esse... Sextorção. Isso aí. Que aí é tipo uma conversa no WhatsApp de um casal. Uhum. Aí fala, e quando que você vai me mandar aquela foto? Tava exatamente assim. Tá. Só que não apareceu nada. Aham, só a conversa. Aí fala, vamos mandar agora. Aí passou 10 minutos depois, o cara mandou pra cidade inteira, e aí a mulher teve uma crise e acabou ficando Doente. Impactou doente. ela psicologicamente. É porque, gente, vamos pensar, vocês conseguem imaginar uma foto de vocês assim circulando? E acontece mesmo, e acontece. Então tem que tomar muito cuidado. E muita gente fala assim, não, mas tá só no meu celular, tá só no meu Google Fotos aqui. Mas o celular também não é seguro. Olha quanta coisa não é tão segura quanto a gente pensa. Por que vocês acham que tem profissionais de segurança cibernética? Porque a gente cuida dos aplicativos, a gente trabalha para garantir a segurança do celular, né? Dos aplicativos. Ou seja, tem muita insegurança, tá? Muita vulnerabilidade que a gente fala. Vou fazer uma pergunta outra reflexiva. O que vocês acham do background das fotos? Como a gente planeja onde a gente quer a melhor foto, né? Ali numa paisagem, olhando o sol. E como é quando a gente programa tirar uma foto em casa?
que cuidados a gente tem aqui, ó, com os bastidores? Eu acho que quando a gente tá em casa, a gente toma cuidado, tipo, a gente dá uma arrumada pra não parecer bagunça. Boa. E, tipo, a gente tenta deixar, tipo, a luz pra lá, pra ficar bem... A gente tenta deixar o ambiente menos bagunçado possível e, tipo, ornando. Lindo, tem que ficar lindo. Eu quero uma foto bonita quando eu tiro. E certo? quando a gente tá, tipo, numa paisagem, a gente tenta pegar o lugar com menos pessoas. Por Agora quê? Por que, Valentina? Desculpa. Por que com menos pessoas? Porque... Você acha que vai ficar... Não, é porque, tipo, se você tá ali, você quer tirar uma foto sua. E você quer que pegue o ambiente e você. Tá, Principalmente você e o ambiente. Então, tipo... entendi. Pra não pegar... Então, pra ficar melhor mesmo. Sabrina, você falou processo? Vai que pega o rosto de alguém, não sei. Então, a gente tá falando de... Esse é um ponto importante. Não, eu tenho Falando de medo. privacidade aqui. Oi? Que foi, Valen? Eu tenho medo de pegarem foto minha, tipo, eu atrás, tipo, em algum lugar, aí fizerem alguma coisa com a minha foto. Boa! Meme. A alteração da foto. Vocês já ouviram falar em deepfake? Né? Que geram inteligência artificial ali, um vídeo com a nossa voz, né? Com os trejeitos, aí mandam, de repente, para o seu pai e ele acha que é você e não é. É um canal, é uma forma. Agora, e se vocês tirarem uma foto de vocês ali perto da geladeira de casa? A gente normalmente tem um montão de ímãs, recadinho, informação, ou aqueles quadros magnéticos que vocês têm cheio de informação. E aí, com a tecnologia, eu dou um zoom na sua foto. O que será que eu descobriria? Você pode descobrir pra onde você já foi viajar, você pode descobrir, tipo, quantos anos você tem, dependendo. Você pode descobrir, tipo, seu nome, sua família, seus amigos, seus parentes. Rotina, às vezes. Sua rotina. Aí eu nem preciso pegar o seu lixo, concorda? Eu só vou lá olhar as E você fotos. pode ver, tipo, se estiver aberto, dá pra você ver o que você come, os seus hábitos. Tipo, dá até pra descobrir qual é seu... se você tem dinheiro ou não. Perfeito. Exatamente. Essa era a dica. A gente tomar cuidado com o que tem atrás. Às vezes não é a foto. Eu quero ter uma foto minha em rede social. Mas a gente tomar cuidado se eu estou fotografando pessoas que não me autorizaram e não gostariam de estar numa foto, numa rede social minha, como mencionou a nossa colega. Se eu estou tirando fotos em um local onde a pessoa ali com zoom, ela vai conseguir visualizar um recado da minha mãe ou um número de conta bancária, certo? Alguma coisa que ficou ali na geladeira, porque eu estou na minha casa, eu posso colocar o que eu quiser num quadro magnético. Na casa do meu amigo, a geladeira dele é inteira de ímãs. Das viagens que ele foi, da escola dele, da família dele. Quase tudo dá pra descobrir lá. Você vê em uma foto, né? É muito importante. Aí muita gente fica em dúvida, né? A Andrea comentou aqui anteriormente sobre essa questão do que postar, né? Muita gente tem dúvida, mas o que eu posso postar, né? De novo, a gente precisa pensar na pessoa que está vendo a foto, tá? Então, vou postar de biquíni? Então, vou postar de biquíni, então saibam que todas as pessoas que estão ali e as que aquela foto pode ser compartilhada, também vão ver você de biquíni. Mas aqui tem só meus amigos, de novo, mas alguém pode copiar e mandar para alguém. Tudo bem? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Que isso que eu estou postando tem algum problema? E tem. Vou dizer para vocês. A forma como senta na hora de tirar a foto, o que está aparecendo. Porque, de novo, a gente tá todo mundo na internet, sim? E o Dr. Afonso comentou sobre os pedófilos, né? Sobre abusadores, eu vou dizer, e predadores, que são palavras que a gente utiliza bastante, que são essas pessoas que elas vão direto falar com as crianças e criar amizades. A gente não sabe se é um caso de catfish, por exemplo, da sua amiga, mas pode ser. Quer dizer, tanto tempo assim, namorando, né? Então, esses predadores eles fazem exatamente isso. Eles começam a amizade, sempre tem muita afinidade com vocês. Você joga o quê? Tá vendo que a pessoa te fez uma pergunta? E aí ela não sabe sobre você, sobre o que você joga. Aí você fala, eu jogo Valorant. O que ela fala? Se você fosse essa pessoa, o que você diria? Eu também jogo. Quer jogar comigo? E aí, Google, Valorant, o que é isso? Vou instalar agora. Então, você tem que pensar que a pessoa que está do outro lado ela faz as perguntas que é para você responder.
tá? Então é bem importante tomar cuidado com o que posta, como posta, tá? Porque realmente tem muita gente escutando e procurando vocês, inclusive. Antes do Gustavo falar, deixa eu só fazer uma pequena colocação. Nem sempre é o namoro. Muitas vezes é uma amizade. Pode ser uma menina que ela é uma influência ou que se passa por uma influência, alguma pessoa que se conhece na internet, menina para menina. Esse do namoro, ele é o mais comum, né? Mas não é mais usado. Os meninos é a mesma coisa. Pode ser alguém de futebol, alguém que se usa uma imagem falsa, né? Que hoje Aliás, em dia os você fazer uma perfis dos imagem nossos falsa. ídolos são copiados. Isso. Quando você passa a curtir alguém famoso ali, não necessariamente é o perfil principal. Isso. Às vezes, eu já caí nesse tipo de golpe, de curtir ali um guitarrista de uma banda e em seguida já receber uma mensagem. Eu falei, meu Deus. Falar Não era nisso, o perfil. só para antes dele falar, sabia que aquele oficial, você paga para ter o oficial também? Sabia, né? Isso é ótimo. Porque vocês já descobriram que o oficial não é porque é do ídolo, como a Andrea comentou. Não é do ídolo, de repente. Não, mas é oficial. Eu já escutei muito isso. Não, mas esse é oficial. É como se fosse Sabe? como se fosse uma marca registrada, né? Marca registrada. Mas se o criminoso paga, pronto, vira marca registrada também. Então não dá para Como confiar. anúncio, né? No Google paga, prioriza o anúncio. E Gustavo. Atrapalhamos você, Gustavo. É porque era sobre o negócio lá de modificar as fotos. Meu primo, quando ele estudava numa escola, no grupo da escola, o pessoal tinha foto de todo mundo e colocaram, tiraram as roupas das fotos de todo mundo e modificaram e mandaram no grupo. O grupo inteiro sem roupa? Que Falando criativo, assim, ficou golpe muito engraçado. criativo, doutor. Mas Sim. é isso aí. Esse Fizeram foi isso? terrível, né? Já vi fazer isso, tirar uma foto. Mas sabe o que é legal? Tirar a cabeça e colocar num corpo. Não era um fraudador e não era um atacante. O ele era o inimigo quê? foi o amigo. Foi um amigo que fez isso? Foi um amigo aprendiz de do meu hacker primo. do mal, né? Pois é. Na Pra verdade... vocês verem que você também vê os que- amigos de vocês... porque muitas vezes as pessoas fazem, e isso é importante para Uma vocês. brincadeira, né? Faz como se fosse de brincadeira, mas no fundo tem uma consequência aí. Grande. E se a pessoa não gostou, e se essa foto foi parar em algum lugar? Né? Então é muito complicado, tá? Tanto quem está fazendo quanto quanto a vítima. Cair nesse na caso. net não apaga mais. Esse é outro detalhe. Né? Caiu na net, Exato. não passa borracha. Essa frase, ela é para sempre, né? Caiu na rede, fica na rede. Fica na rede. É isso aí. Aonde mais a gente tem informações? A gente falou de fotos, de rede social, postagem. O Google, ok, mas tem na bio. Muito bem, Valen. Agora, o que vocês falam nos chats dos jogos? Então, no Valorant, a gente conversa sobre o jogo, mas às vezes também a gente acaba fazendo amigos dentro do jogo. Já eu e o meu amigo da escola, a gente já fez vários amigos. A gente já fez vários amigos lá. E é pago esse jogo? Usa cartão? Não. É gratuito? O jogo em si é gratuito. Só que tem as skins, as pinturas das armas paga. São pagas. Você vai pagando Tem os transação acessórios lá. eletrônica dentro do jogo. Isso também é um tipo E aí, de vício, Karina, porque como tem é que a gente gente que faz? Fortnite, gasta assim muito. também. Não, mas quais são os cuidados para aquilo que a gente escreve no chat? Porque eu quero falar com meu amigo dentro do chat. Eu Sim. quero jogar e fazer amizade. E eu quero jogar. Que cuidados o que a gente precisa estar atento quando está jogando e o que posta e o que não posta no chat? Novamente a gente está falando com estranhos, primeiramente, né? Claro, você com seu amigo, tudo bem, você já conhece a pessoa, né? Mas no Exceto o chat- amigo que tirou a roupa da foto. Não, né? exceto esse amigo. Esse daí. Esse amigo não é bem um amigo, né? E ele está com alguma questão ali que precisa ser resolvida, né? Mas nos chats, mesma coisa, tanto o chat quanto o áudio, porque tem muito áudio também nesses jogos, né? Então a pessoa põe um fone ali. Aliás, mães, pais, você disse eu estou errada, mas as crianças usam muito fone até para saber de onde vem o tiro, não é? Então, porque esses jogos de tiro, então você fala, peraí, para onde foi o tiro, né? E os fones ajudam muito. Mas assim, ali tem áudio também.
Então, muito do que você fala ali, por mais que seu amigo esteja, de repente pode rolar, putz, cara, eu não vou estar aqui amanhã que eu vou para a praia. Ah, mas você vai para onde? Vou para a Baixada Santista. Opa, acabou de passar uma Eu vou pra informação Disney, pessoal. Vou para Disney. Acabou de passar uma informação pessoal que inclusive traz a sua classe social ali, né? Então, tem que tomar muito cuidado e agora a pessoa já sabe que aquele perfil vai para Disney, né? A classe social de vocês. Então, tem que tomar cuidado. De novo, atenção, lembrando que as pessoas que estão com vocês são os verdadeiros estranhos, tá? A gente vai chegar nesse ponto também. Gustavo? No Fortnite, quando começou a virar febre, né? Todo mundo começou a jogar, eles colocaram um desconto no dinheiro e ficou muito tempo esse desconto. Ficou não sei quantos anos. Daí, acho que, não sei se foi ano passado ou esse ano, eles tiraram esse desconto porque tava com muita pessoa. Daí, até eu e a maioria dos meus amigos, a gente parou de jogar. Porque ficou bem mais caro as coisas do jogo. Então Vocês tem jogo compram? monetizado e jogo Sim. não monetizado. Isso. Na verdade, são todos monetizados, só que de uma forma diferente, né? Você paga os acessórios, digamos assim, né? O jogo é gratuito, né? Então, mas é isso, quando a gente está falando com as pessoas, a gente tem que lembrar que são estranhos. Aliás, vocês sabem exatamente quem são esses estranhos? Na escola, tem estranhos para vocês? Tem? Estranhos? Quem são os estranhos? O vizinho é estranho? Os vizinhos são estranhos para vocês? Não? Pra mim, é. Quando você... É? É. Quando vocês vão numa padaria, assim, aquela que vocês estão acostumados a ir, sei lá, vai num mercado. Aí vocês encontram lá o padeiro. Eu nem sei se é o padeiro, o atendente lá. Mas vocês vão todo dia naquela padaria. É estranho aquela pessoa para vocês? Não. Esse é um ponto importante. Porque quando o adulto fala não fale com estranhos, não é fácil para a criança entender o que é, e nem adolescente. Estranho é toda aquela pessoa que você não convive. Não convive mesmo, que está fora da sua casa. Então o vizinho é um estranho, o padeiro é um estranho. A pessoa que fica lá na escola, que é, né, auxiliar, ela ainda é estranha, apesar dela ser uma auxiliar da escola. Ainda tem uma Então, dica adicional. Eu posso não ser estranha, mas estou com um comportamento estranho. Eu tenho o telefone da Sabrina, mas eu liguei para ela e comecei a fazer umas perguntas que eu nunca fiz antes. E é assim que muitos golpes se aplicam, não é, doutor? Sim. Porque aí a pessoa, eu nunca pedi dinheiro para ela, mas aí um belo dia eu vou lá e peço dinheiro. Então aí é o comportamento estranho de uma pessoa conhecida. Ou alguém se passando por essa pessoa conhecida, não é, Karina? É bem isso mesmo. Então tem muitas... além daquela pessoa, você não ter certeza que aquela pessoa é aquilo mesmo, né? Você não convive com a pessoa. Essa questão de olhar comportamento também é muito interessante. Lembra que eu falei dos profissionais de segurança, que a gente analisa, avalia? A gente faz isso com comportamento também. Polícia trabalha dessa forma. E vocês, imagino que vocês também tenham, e a gente chama de intuição. Estão no meio da rua, vendo alguém meio estranho vindo na direção de vocês. Alguns podem ser, nada a ver, só passa. E outros não, peraí, vou mudar para o outro lado da rua. Ou vou entrar nessa loja, porque lá tem um adulto que pode me acolher. Então, fiquem atentos e escutem a intuição também. Fala, Mel. Uns anos atrás eu tava na escola, né? Tava sentada no meu celular esperando o meu pai vir me buscar. Aí veio um menino do médio, eu acho que eu tava no 6º ou no 7º ano. Aí ele veio e ele começou a me fazer um monte de pergunta aleatória. E eu achei muito estranho, porque ele chegou e falou assim: oi, qual o seu nome? Você tá em que série? Quantos anos você tem? Quantas línguas você fala? Eu achei mó estranho. Gente conhecida com comportamento estranho. Boa. Mas a escola é tão grande que eu nunca tinha nem visto ele. Nem Tipo, visto. eu vi ele uma vez na cantina, mas tirando isso, nunca tinha visto ele. Aí ele começou a me fazer, no dia seguinte, ele fez a mesma pergunta. Aí depois eu comecei a conversar com ele, afinal ele era amigo de uma menina que eu conhecia mais ou menos, mas era muito estranho. Começou a fazer um monte de perguntas, né? Esse ainda te deu todas as dicas de que ele já estava estranho. Às vezes a dica não está muito clara. Eu tenho uma pergunta para Karina para fazer para ela, viu? Que você colocou no seu roteiro, né?
que você faria se conhecesse um comportamento na internet suspeito, um tipo do cash fix? Não só a Sabrina, todos sabem, né? O que vocês fizeram com relação a isso? Falaram para amiga? O que vocês falaram para a mãe? Como é que vocês falaram desse? O Gustavo já contou que ele foi direto na mãe dele. Na dúvida, foi até a mãe. Mas esse cash fix aí da menina que está namorando na internet, né? Vocês falaram com ela porque é perigoso? Falaram. E a mãe dela, será que a mãe dela sabe disso? A gente falou pra ela, ela não conhecia ele, que ela não podia ficar conversando com ele, falando coisas da vida dela. Não, tá namorando, conversando com ele até podia, um exemplo, né? Não é bom, mas namorando, vocês estão vendo que ela tá namorando. Então, pelo que eu sei, a mãe dela descobriu e ela tá de castigo sem celular faz muito tempo. Menos mal, pelo menos. Não tô falando que é bom o castigo, mas que pelo menos alguém tá sabendo. Né? Só que me contaram que ela pega o celular das pessoas e coloca o número dele e fica conversando com ele. O namorado, ela entrou na conta da avó, ela começou a digitar. Ela começou a falar comigo pela conta da avó, falando que pra falar pro namorado dela que ela tá sem celular pelo TikTok. Aí eu falei pra ele. Você ajudou ela a conversar com ele? Eu só falei pra ele, só avisando. E agora ele tem o seu número de telefone. Amizade é tudo nessa idade. Mas eu bloqueei. Tá. Boa. Porque você não conhece. E aí você não queria ter o risco de ser contatada por alguém que você não sabe efetivamente quem é, concorda? Boa. Já falaram comigo pelo Instagram às vezes, tipo, mandaram mensagem ou alguma coisa. Aí eu acabei tendo uma conversa, tipo, breve com a pessoa e depois eu bloqueava. Aí depois eu bloqueava a pessoa. Mas nunca, assim, já conversei, já vi umas conversas meio longas, mas depois eu sempre acabo bloqueando a pessoa. Por que, Mel? Por que você bloqueou a pessoa depois de conversar tanto tempo com ela? Às vezes pra ela não me incomodar mais, às vezes também, tipo, porque os meus pais, eles não deixam, né? E aí eu não, se os meus pais forem olhar meu celular, eu também não quero que eles olhem e pensem, nossa, ela tá conversando avidamente com essa pessoa. Entendi. Porque, de qualquer forma, a gente tem que, como a gente estava falando, precisa dar uma avaliada, ver o que tem nessa conversa, quem é essa pessoa. Os pais, como eles não ficam com o celular de vocês, normalmente, eles pedem para que vocês não conversem. E é isso. Não é que o pai não entende, a mãe não entende que você não vai conversar com ninguém. Que nem o doutor falou, tudo bem conversar, né? Só que não tem controle, né? Não dá para saber. E começou a conversa, aí depende de vocês. Quando vocês começam a conversa com alguém, depende de vocês acabar com essa conversa ou informar algum adulto, né, sobre o que está acontecendo. Nem sempre vocês vão ficar de castigo e perder celular. Na verdade, eu acho que é benéfico quando você vai falar, olha, alguém entrou em contato comigo, falou isso e aquilo, eu queria uma orientação, ser um pouco um comportamento mais maduro para falar assim, eu estou aqui para te comunicar, eu gostaria que você desse uma olhada, o que você acha. Quando vocês também trazem essa parceria para os pais, dificilmente tem uma penalidade, assim, um castigo, né? Alguma coisa assim. Aliás, traz para os pais uma vontade de saber mais. Mas deixa eu ver isso daqui, tá bom? Então, crianças pequenas falam com personagens, assim, eu converso com certeza eu converso com a Bluey, no desenho, ou com Harry Potter, ou com, enfim, Harry Potter é mais conhecido de todo mundo, né? Então, as crianças também têm essa questão, porque criança acessa a internet já começa hoje já usa celular a partir de 0 anos, praticamente. Esses dias, acho que foi anteontem, uma mulher mandou mensagem pra mim falando que ela era dos Estados Unidos, perguntando de onde eu era, meu nome. Só que aí, no TikTok, aí eu fui ver o perfil dela, aí não tinha nenhuma postagem. Aí fui ver os publicados e era, tipo assim, republicados de homem. Tipo, aí eu bloqueei. Tem muito, né? Um dos problemas que o ser humano tem, aí não é só com adolescente, é com meia idade, com a velha idade, digamos assim, é um negócio chamado curiosidade. Eu, com todo o meu conhecimento, a Andréa também, a Karina, aposto que quando recebe uma mensagem que a gente vê que é fraudulenta, ou seja, um link, um WhatsApp, ou seja o que for, dá vontade de conhecer. Eu tenho uma vontade imensa de conhecer, mas às vezes tecnologicamente não dá para entrar. Mas eu já tentei
por exemplo, muitas vezes, quando eu recebo mensagem do falso emprego, aquele que oferece para você ganhar R$ 500 por hora, sem precisar fazer nada, ficar em casa, né? Eu dialoguei com as pessoas, né? Para ver, olha, vamos conversar, como é que tá, como é que é isso realmente e tal, para tentar saber por que aquela pessoa está fazendo aquilo, quem é o perfil daquela pessoa, né? Mas assim, tem que manter um pouco de trava na curiosidade, né? Sim. Curiosidade é boa, mas quando você não conhece, porque as pessoas hoje, a tecnologia trouxe várias coisas que a gente pode falar horas aqui de benefícios para a nossa vida em geral, desde a escola, carro, alimentação, lazer, mas ela trouxe também várias prevenções, né? Antigamente as pessoas faziam as coisas de uma maneira que não era digital, mais lerda, e já tinha prevenção. As crianças namoravam só com pessoas conhecidas. Os pais apresentavam, ou era um amigo vizinho que conhecia. Você conhecia dessa maneira, conhecia num baile, ou apresentação de um amigo. Hoje em dia é digital, então vocês têm que ter um outro cuidado hoje na vida de vocês, dos meninos, das meninas, um outro cuidado, criar, por isso que existe instituto igual da Karina, para criar alguma forma de trazer essa apresentação real, né? Real, porque a gente não sabe quem está do outro lado. Quem está do outro lado. Esse é o grande problema para todo mundo, certo? É interessante que a gente falou da informação que a gente posta em rede social, que a gente fala ali no chat do jogo, o cuidado com o que a gente joga no lixo, porque inclusive pode virar informação, os bastidores de uma foto. Mas quantos de vocês hoje estão em grupos de WhatsApp? Praticamente todos. Vocês conhecem todas as pessoas que estão nesses grupos? Conseguem identificar se alguém fraudou o número de telefone daquela pessoa e está se passando por ela? Certeza? Fala, Gustavo. A minha avó, o meu amigo, ele me colocou num grupo da escola dele que tinha um monte de pessoas da escola dele. Eu nem entro no grupo, só que, tipo, se eu sair do grupo, ele fica me colocando de novo. Mas assim, eu nem olho no grupo, eu nem... Tá mais te perturbando do que outra coisa, né? Mas Tem é um monte muito de comum notificação. a gente fazer parte de grupos onde a gente não conheça 100%. Os da escola, provavelmente, vocês conhecem 100% dos membros. Eu participo de muitos grupos onde eu não conheço todas as pessoas. E não tem problema. Só que é mais um canal onde a gente tem que tomar cuidado com a informação que compartilha. Porque ali não necessariamente eu vou estar compartilhando só com pessoas conhecidas, né? A teoria de quem é estranho para vocês, né? De quem é um desconhecido para vocês. Uma amiga minha me colocou num grupo que eu não sei se era só da escola dela ou se era de todo mundo que ela conhecia, tipo, umas 40 pessoas. Aí eu saí porque eles mandavam muita mensagem. Eu não conhecia ninguém. Olha que interessante. Eles mandavam muitas mensagens e você era alguém que eles não conheciam. Entende? Então, existe um risco de eu estou num grupo, nem todo mundo eu conheço, e eu posto uma informação que todo mundo vai ter acesso. Então, esse é um outro canal e um outro cuidado, e aí não é rede social, né? Não é um acesso em massa para o público. E, às vezes, a gente está em alguns canais menores, mas eu acho que aqui cabe, né? A gente tem um outro especialista nessa história. Eu estou fazendo muita pergunta para você, Karina. Agora a gente tem que voltar para o nosso especialista. Doutor Afonso, tudo isso que a gente está dizendo para eles é necessário? Que tipo de prejuízo as pessoas têm quando passam por esses golpes, independente de faixa etária? Porque eu sei que esses problemas chegam para você, que é um profissional renomado do direito. Obrigado. A gente tem vários prejuízos, mas o maior prejuízo que vocês possam ter não é só o prejuízo financeiro, se ele perder os R$ 50, o maior prejuízo é o prejuízo da imagem de vocês, que vai ficar marcada na internet, o prejuízo emocional. Eu não conheço ninguém que caiu num golpe simples que venha, ou muito caro, que venha procurar alguém. As pessoas não fazem nem boletim de ocorrência quando a coisa é grande, porque primeiro tem vergonha. Como é que eu fui cair nisso? Às vezes é uma coisa simples. Eu conheço gente que trabalha com tecnologia, já caiu no golpe. Conheço gente que... eu tenho casos de pessoas que são grandes empresários ou empresários que caíram no golpe do amor e tiveram uma dupla frustração de perder aquele relacionamento, aquela frustração.
e depois a segunda frustração de ser enganada. Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não consultei alguém? Por que eu não falei com alguém e perder o dinheiro, né? E isso fica marcado. Então, essa é as dores que acontecem com esse tipo de situação. Essas dores que a gente está aqui para tentar trazer a prevenção. A gente não vai evitar. Alguém daqui pode ser que, infelizmente, venha a passar por uma situação. Eu só espero que a situação seja amenizada por todas as informações que vocês estão coletando. Tá? A gente tem aqui uma ideia, a Karina tem essa ideia, a Andréa também, que é uma das babás curricular tem um currículo de educação digital na escola. Para que isso que a gente conversou aqui possa ser passado para vocês e para os pais de vocês também. Porque nós que somos pais, somos avós, a gente não teve essa informação digital, a gente também está aprendendo. Mas hoje já tem gente especializada, como a Karina, como o instituto dela, que pode trazer essa informação, disseminar essa informação de uma maneira ampla. Então a ideia é essa. A gente tem algumas matérias na escola que talvez não seja tão importante hoje quanto a informação digital, quanto a educação digital, para que vocês possam saber que usar o celular vocês sabem. Agora, usar da maneira correta, o que vocês ouviram aqui hoje, nunca foi falado para vocês. Então, é isso. Vocês pegaram um presente hoje. Eu espero que esse podcast seja assistido e ouvido por milhares de pessoas que possam disseminar. Porque todo mundo tem alguém para passar essa informação. Algum filho, ou um neto, ou um primo, entendeu? É isso. Então, falamos de vários riscos. Risco financeiro, risco de imagem, o risco psicológico, né, da gente passar por uma situação dessa. Que outros riscos a gente tem, Karina? Olha, na verdade são muitos, né? Assim, a gente estava falando do que os riscos são os problemas, digamos assim, tá? Então, eu falei da sextorção, né? Do envio do sexting, dos nudes, né? Tem aliciamento, a gente dá nome para as coisas, né? Lembra que eu falei? O que é aliciamento? Que é Palavra quando a difícil. pessoa aliciamento quando a pessoa vai até você para conseguir alguma coisa. Que são essas conversas, né? Essas conversas. A chance de ser alguma coisa legítima, né? Quando você está conversando com alguém, realmente uma pessoa, é baixa. Porque a pessoa não te acha assim do nada e começa a conversar e cria uma amizade. É muito difícil. Eu ligar para a Valentina e pedir para ela mandar uma mensagem para o meu namorado, não é um tipo de aliciamento sem maldade? Na verdade, sim. Porque quando você usa a pessoa, você acaba usando, né? A pessoa para conseguir alguma coisa, né? Isso é cara de golpe, né? Falando aqui de fraudes, é a cara do golpe. Então tem que tomar muito cuidado, tem muitos riscos associados a isso. Por exemplo, a Andréa falou agora da saúde mental, né? Tem crianças hoje que vão para a escola, mas elas estão estressadas porque estão sem o celular. Talvez vocês não sintam tanto como faz esporte, usa mais para o lazer. Tem gente que usava muito mais o celular para estudar, que agora também lá não sabia o que responder, falou, deixa eu usar o celular. Uso de inteligência artificial, né? Eu uso inteligência artificial para tudo. Na escola, inclusive, a hora que eu estou fazendo lição, não pode usar mais. Então, tudo isso traz questões, né? São riscos de se isolar, risco de não conseguir se socializar, porque estava ali muito no celular. Isso está acontecendo agora com a proibição de celular, né? Existe muita criança ainda que agora está reaprendendo a se socializar. Isso aconteceu na pandemia, não sei se vocês sentiram isso. Depois da pandemia foi um pouco complicado socializar, né? E agora está acontecendo um pouquinho também porque as crianças ficavam no celular. Então, existem todos os riscos de golpes, né? Como num jogo, por exemplo, um influencer de jogo que coloca um link lá no YouTube para fazer download de uma skin, como você falou. Né? Não sei se você já viu isso, ou e-mails, chega e-mail aos montes. Possivelmente vocês não usam muito e-mail, mas vocês criaram o e-mail para entrar na conta do jogo. Né? A gente sempre cria um e-mail para cadastrar no jogo. Então, recebe muito e-mail. Naqueles e-mails vem o que a gente chama de phishing também, que são esses e-mails que tem links que levam vocês para uma página falsa, ou baixam alguma coisa no computador ou no celular. Então, sempre vocês percebem que em tudo que vocês utilizam tem alguma coisa
que pode afetá-los? No Instagram, quando você vai assistir os Reels, acho que é o nome assim, Isso. aparece propaganda tipo, por exemplo, como eu emagreci 10 quilos em 5 dias. Eu fiz isso, isso e isso. Quer saber mais? Clica aqui no botãozinho do link. Aí você clica, aí ele pede pra você pagar, e aí no fim não tem nada. Eu já caí num golpe desse. Eu já comprei uma mala de viagem através de um ad do Instagram. Nossa, será que é a mala que eu fiquei de olho? Deve ser. Linda. Deve ser. É o que eu falei, mesmo a gente, com toda a informação que a gente tem, a gente corre o risco, porque assim, a gente tem uma coisa que é inerente ao ser humano, que é a curiosidade, a vontade de fazer um bom negócio, mas tem que pensar assim, tem que pensar igual as vovós falavam, caldo de galinha não faz mal para ninguém, prevenção. Não existe almoço de graça, ninguém te procura para te dar nada, certo? Então, é isso. Partindo desse tríduto aí, esses 3, 4 coisas, se vocês fizerem isso, vocês vão desconfiar. Por que as pessoas são conhecidas se você não conhece elas, como da padaria, como do supermercado, como da escola mesmo, entendeu? Porque a maldade, o problema de fraude, está em tudo quanto é lugar. Pode estar no inspetor da escola, na moça da portaria, entendeu? Na cozinheira. As pessoas têm, às vezes, essa personalidade de trabalhar em um lugar, mas elas fazerem alguma outra coisa, entendeu? E hoje, com essa facilidade que a gente tem de usar o celular, de jogar, de fazer banco como o Gustavo, de mandar mensagem, de fazer um álbum como era o Instagram e hoje virou um grande painel de publicidade, com essa facilidade, para as pessoas cometerem um crime, ficou fácil. O crime hoje mudou. Graças a Deus, por um aspecto, mudou o crime físico. Hoje, até aconteceu há pouco tempo agora um sequestro relâmpago, deixaram a mulher um dia inteiro em São Paulo para fazer saque de cartão de crédito. É raridade, a polícia tratou isso como raridade, porque desde não sei quantos anos atrás não existia isso. Hoje é muito mais fácil quebrar o vidro do carro, pegar um celular, usar o celular. Hoje o golpista tem o profissional, que tem um escritório, tem uma estrutura, faz deepfake, usa a Dark Web, que é um arquivo vocês talvez espero nunca conheçam, né? Mas existe aquele que faz em casa também, aquele que está com o pijaminha dele lá, pega o celular, faz igual o amigo dele aqui fez, viu? Ele aprende a tirar a roupa das pessoas. Se ele aprendeu a tirar a roupa das pessoas, ele aprendeu a mandar uma foto falsa, entendeu? Ele aprendeu a pesquisar dados, entendeu? Que o hacker, ele trabalha da seguinte maneira, tentativa e acerto. Cada 100, em 95 ele erra, mas esses 5 pode acertar. Com certeza. Com certeza. Eu queria acrescentar, o doutor Afonso falou de curiosidade. E eu vou dizer uma coisa. A gente também tem uma coisa que é muito inerente do ser humano. A gente confia. A gente confia que o que a gente está comprando não está vencido, de que foi feito com amor, ele não caiu no chão e a gente comeu. Estou certa? Sim. A gente confia. Só que agora a gente tem que começar a dar uns passinhos para trás, como eu disse antes, e pensar um pouco antes de confiar naquela pessoa. Fazer perguntas, tá? Entender um pouquinho desse ponto. E o Kael falou sobre uma questão importante, o doutor também. Kael falou de desinformação também. Além do golpe, hoje tem muita desinformação. Existe fake news, sabe a diferença, gente? Fake news, que são notícias falsas, o pessoal cria aí, são as notícias. E desinformação, que é uma informação que parece que está certa, mas não está, né? Ela tem intenção, aquela já tem uma intenção. Então faz você acreditar naquilo sempre. Por exemplo, sabe numa rede social, você está sempre acostumado a ver uma coisa, começa a receber só sobre aquilo, não é isso? Existe um vício ali, né, de receber sempre a mesma informação. Então ali vai se criando, você vai começando a acreditar que aquilo é a verdade do mundo, né? Então, mas tem muita desinformação ali e ela está te formando naquela desinformação. E desinformação é o maior problema que a gente tem hoje, um dos maiores problemas que a gente tem hoje na internet. Tem muita desinformação, muita, né? E essa questão do deepfake, só para adiantar aqui para o seu colega, né? A cada dia a gente vai criando mais leis para resolver todas essas questões.
grande parte dos crimes já existiam, só que agora estão no meio digital. E a gente tenta colocar o nome correto, o nome novo, digamos assim. Essa questão do deepfake, que é a mudança da foto, né? A criação de um vídeo ou de uma foto, mudar o corpo, mudar o rosto, ela está virando crime, né? Já era naturalmente fácil de criminalizar, mas agora ela está sendo, realmente está virando uma lei, né? Então já foi aprovado parte disso, porque existe um processo para aprovar uma lei, tá? Já foi aprovado essa lei, passando 2 a 6 anos de prisão. Quem produzir e quem distribuir. Isso é um ponto importante. A gente estava falando de WhatsApp. Viu alguma coisa errada? Não manda para ninguém. Não encaminhe, Não encaminhe. Isso a gente precisa falar para os pais, viu, Andréia? Porque normalmente quando dá um babado lá na escola, alguém manda uma foto e todos os pais começam a compartilhar. Fica na internet direto, né? E fica compartilhando e falando daqueles problemas. Então, não produzir e não compartilhar. Não compartilhar ali. Viu alguma coisa errada? Compartilha verbalmente com o adulto. Por isso com o a importância de vocês virarem agentes dessa informação. De tudo que a gente está trazendo para vocês, para os seus colegas e para os seus pais. Né? Porque às vezes o grupo do WhatsApp, ali onde eu tenho pessoa desconhecida, é o do pai, não é o dos filhos. A rede social é do pai, não é o dos filhos. Né? A mensagem ali que chegou, o pai não, às vezes não joga, mas ele tem outros chats, ele tem outros canais de comunicação. Né? Essa questão não é só o pai ter os 10 minutinhos, o pai, a mãe, e perceber o que vocês consomem no mundo digital, mas vocês também podem estar levando isso para casa. A gente, como profissional de segurança, sempre recomenda isso. Puxa, conta para a vizinha, ajuda a avó da sua amiga, né, do seu parente, alguém na sociedade. Então, acho que vocês saem daqui hoje pós-graduados em segurança e podem ajudar muita gente com essas dicas. Mas como vocês acham que a gente pode ajudar vocês e a escola? Né? Porque eu acho que a Karina tem um trabalho fabuloso, que é de trazer informação para pais e filhos. E eu acho super importante a gente ouvir de vocês. O que está faltando de informação? O que vocês gostariam de receber sobre esse universo todo? Porque vocês são privilegiados. Vocês estão aqui num podcast onde a gente está trocando com vocês e dando a informação de especialistas para vocês. Mas o que vocês acham que falta sob a ótica do que os pais deveriam fazer, a sociedade, um projeto como o da Karina, a escola? O céu é o limite. Eu queria ouvir vocês. Eu acho que tinham que ensinar nas escolas a como, não cair nos golpes. Isso, descobrir o que é falso, não cair em fake news e essas coisas. Muito bom. Eu queria ouvir cada um. Gustavo, o que você acha? Eu acho a mesma coisa que o Kael, que deviam ensinar a gente a tomar cuidado, a gente ficar atento com qualquer pessoa que manda mensagem que a gente não conhece, a gente não tentar não postar nenhuma informação pessoal, esse tipo de coisa. Muito bom. Valentina? Acho que, nas escolas deviam fazer palestras, falando dos tipos de golpes e falando como que você descobre se é golpe ou não, como agir, para quem falar. E é isso. Muito bom. Sabrina? Eu acho que as escolas devem ter um ensino financeiro, assim como um ensino para não cair em golpes. E é isso. Muito bom. Muito bom. Mel? Eu acho que as escolas deveriam mostrar casos de golpes que aconteceram, mais recentes, e mostrar os que mais estão acontecendo, pra gente ter uma ideia do que tá acontecendo agora e pra gente ficar mais atento nisso. Também mostrar o que a gente deveria fazer, Muito bom, Mel. Perfeito. A mesma coisa que a Ismael falou, dar palestra, explicar como não cair, prevenir. Vocês acham que, vou pegar o gancho aqui, né, de que vocês trouxeram, vocês acham que as pessoas, que os alunos sentem isso também, essa necessidade de saber mais? Vocês acham que eles também não? Não, mas vocês acham importante levar? Isso é uma coisa interessante, né? Porque isso acontece muito. A gente está só se divertindo na internet, em teoria, está estudando, está tudo bem.
Então não tem essa percepção da necessidade de aprender sobre isso. Mas quando a gente começa a falar dos golpes, tem sempre histórias. Vocês viram que vocês tinham histórias para contar? Então, porque realmente acontece, né? Então, isso, vocês vão sair daqui, como a Andrea já falou, com muito mais informação, né? Vocês também podem levar para os colegas de vocês, compartilhar esse vídeo. Esse vídeo é público, estará publicado, né? Isso que vocês trouxeram é muito rico aqui para nós. Inclusive, é interessante levar o vídeo para a escola. Indica para um professor, para alguém, porque aí eles podem, de repente, usar o conteúdo que a gente tratou aqui, de qualquer forma, ou na íntegra do podcast, ou montar ali um guia com informações sobre tudo que a gente discutiu com vocês e compartilhar com os amigos. Bom, chegamos ao final do programa. A gente tem muito assunto aqui, poderia ficar mais de uma hora com vocês. Eu queria agradecer de coração a um por um, Gustavo, Kael, Valentina, Mel, Sabrina e a minha querida, que foi uma surpresa, essa moça de cabelo lindo, maravilhoso, uma homenagem a ela, Valentina Moraes, que é minha filha de coração. E agradecer a Karina Queiroz, eu errei o nome no começo, a Andrea com seus insights maravilhosos, né, técnicos. Eu gostaria que você, Karina, deixasse a mensagem final para o nosso podcast hoje, nós nos despedíssemos de uma maneira diferente, né, com a mensagem do Instituto, com que você viu que eles querem que leve isso para a escola e você tem esse caminho. Eu me coloco à disposição de você, do seu Instituto, para fazer palestra, ajudar no que for possível, porque eu ajudando todas essas crianças, né, eu estou ajudando minha filha e estou ajudando o futuro do nosso país em trazer segurança para o futuro. Eu tenho certeza que vocês, quando forem trabalhar numa empresa, fazer alguma atividade, vocês vão ter um conhecimento já fundamental para receber educação digital, para trabalhar numa empresa, porque normalmente as pessoas chegam na empresa, não sabem nem que não pode usar post-it, não sabem desconfiar de nada. Então o trabalho da Andrea, que faz esse tipo de trabalho, de trazer educação em outras pessoas, é muito complicado, porque eles não vêm sem base nenhuma. Vocês vão ter, com certeza, um futuro bem melhor, porque a tecnologia ela vai evoluir e vocês vão poder acompanhar. Então, Karina, deixa a mensagem final para você e para essas crianças, o meu amor de coração, pela dedicação que vocês tiveram, estar aqui durante quase 2 horas com a gente. É isso aí. Não, eu também estou super grata. É muito importante esse momento, acho que eu falei isso no começo, da nossa troca. Entender de vocês, saber quais são as dúvidas. A gente também tem dúvidas, por isso que a gente fez perguntas. Senão a gente podia ficar só falando, né, e não dar esse espaço. Esse instituto, como eu comentei no começo, ele foi criado para isso, para a gente escutar e desenvolver as ações. Então, palestras na escola, uma coisa que a gente faz. A gente criou um programa para a escola para incluir realmente a segurança no currículo, que é uma obrigação da escola hoje. Não sei se vocês sabiam disso, mas é uma obrigação das escolas incluir segurança digital no currículo. E a gente tem preocupação, porque os professores não foram formados também em segurança, né? Então, a gente desenvolveu um programa para que a gente possa dar esse apoio para a escola. Né? Então a gente também dá treinamento para professores, tudo mais. Então a gente foi desenvolvendo algumas ações. O doutor falou de carreira, a gente também forma pessoas que querem trabalhar com segurança e cibersegurança. Né? Então a gente forma também adolescentes, né, que querem trabalhar com isso. Então a gente foi identificando algumas questões e foi endereçando. Né? Então eu estou profundamente grata de estar aqui e acho que a mensagem principal que fica para mim, e que eu gosto de sempre falar isso para os pais também e falo aqui para vocês, é que vocês precisam estar mais próximos um dos outros, tá? Não só de amigos, porque tem essa fase que vocês estão mais próximos dos amigos, né, do que da família. Família, sim, final de semana, vai na casa da avó, tem aniversário, vamos todo mundo pro shopping, então acontece. Mas eu digo no conversar, no se comunicar. A gente está se comunicando cada vez menos por conta do celular. Né? É uma janta que às vezes está no celular, desliga esse celular, vamos jantar, fica todo mundo de mau humor. Mas na verdade precisa conversar para a gente voltar a se conhecer. Quando vocês eram pequenininhos, os pais sabiam tudo de vocês. Sabiam cantar todas as músicas, tudo que vocês faziam. E aí vocês cresceram, os pais não conhecem as músicas, só algumas.
Agora, o que vocês assistem na Netflix, só se for no perfil de vocês. Então, não acompanha mais, né? E por quê? Porque vocês pedem esse espaço, os pais dão esse espaço também. Então, acho que a mensagem é de reconexão, né? Reconexão, tanto de vocês para eles, quanto eles para vocês. A minha mensagem é de gratidão a vocês, que a gente pode ter conteúdo, carreira, conhecimento, cada um de nós três aqui, mas vocês tiraram tudo da gente, né? Vocês trocaram com a gente, vocês participaram, trouxeram informação e tiraram da gente muitas dicas que vão ser úteis não só para vocês, mas também para o nosso público. Então, escola, você que quer informação e quer trabalhar esses aspectos, nós vamos até vocês, né? Pode entrar em contato através do Falando de Fraudes, que a gente consegue levar o seu pedido para o projeto do T-Kids. Tem outros projetos que a gente tem também como parceiros, como o Sec4Kids, o OMSI Girls and Geek, que é a Latam Women in Cybersecurity, uma ONG para mulheres em cyber. A gente leva o conteúdo, atividades lúdicas. A Karina tem um trabalho maravilhoso que a gente leva hoje para dentro dos eventos de segurança, inclusive. Então, não deixem de nos contatar, porque a gente leva a informação até vocês. E através dessas comunidades. Que outros projetos, além desses 3, você já teve contato, que é importante a gente citar? Pessoal, Olha, vamos dar um tchau coletivo, então. Só para ela terminar, se tem algum outro projeto que seja relevante para crianças que a gente, na sua jornada, você conhece? a gente faz aqui outros projetos parecidos com o Tech Kids, você disse? Sim. Na verdade, assim, eu vejo, a gente tem parcerias com institutos que realizam pesquisas com relação à proteção e da criança no ambiente digital também, para o Mercosul, por exemplo, como o IRIS, né, chama IRIS, né, que é um instituto que trabalha com pesquisas. A gente trabalha muito com a Unicef, com Childhood, então tudo que está relacionado à proteção da criança, seja ela no offline ou no online, a gente também estabelece parceria, porque são projetos, quando a gente fala de proteção online, no fundo a proteção é da criança, não importa onde, né? Então tem muitos projetos que a gente é parceiro. Né? Vamos dar um oi coletivo, né? Um tchau. Até o próximo. Vamos lá, vou contar até 3, vocês... Tchau. 1, 2, 3. Tchau, pessoal!